A paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Acabei de falar sobre Ezequiel e agora eu vou tratar mais um item de Ezequiel. Vamos lá. A gente vai tratar agora sobre o príncipe. Por que o príncipe de Ezequiel, ele oferece sacrifício por si? Quem é esse príncipe? Bom, essa palavra nasci, usada ali para príncipe, também pode ser usada como rei ou governante. E ela também é usada no capítulo 36 e no capítulo 34 do próprio livro de Ezequiel. E o príncipe tratado nos capítulos mais à frente também é o mesmo príncipe tratado nos capítulos passados. É ele quem guia o povo. E olha que interessante. Esse príncipe vai ser dito que ele oferece sacrifício por si e também pelo povo. Então, a alegação de alguns é que não poderia ser Cristo, porque Cristo não tem pecado. Então, vou fazer uma simples analogia com vocês, para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Vocês lembram que o sumo sacerdote, segundo a lei, ele oferecia primeiro o sacrifício por si e depois pelo povo? Não era assim? E o livro de Hebreus vai dizer que esses homens, eles não podiam ser sacerdotes perfeitos porque eles necessitavam de oferecer sacrifício por si. Ou seja, a mesma coisa que a lei está dizendo. E o livro de Hebreus também vai dizer que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, e um sacerdote que vem na revelação das figuras, das coisas que a lei tinha. Agora eu lhe pergunto, meus irmãos, Cristo é a revelação do que o sacerdote fazia no dia da expiação ou não? Com toda certeza vocês vão dizer que sim. A Bíblia diz isso. Então por que Cristo, sendo uma revelação da figura que era dada ao sumo sacerdote, que precisava oferecer sacrifício por si, ele, não tendo sacrifícios, cumpre essa figura? Porque, meus irmãos, uma coisa é a figura, outra coisa é a revelação. Por exemplo, Cristo é o cumprimento da festa da Páscoa. É assim? E na festa da Páscoa, como é que ocorria? O sangue de um cordeiro, o cordeiro era morto na viração do dia, e o sangue dele era colocado nos umbrais das portas. Não foi assim? E Cristo, ele vem e se entrega, e ele vai expirar no mesmo momento em que o cordeiro ou o carneiro ele era sacrificado no dia da Páscoa, às 3 horas da tarde, segundo a segunda oferta do dia, a oferta contínua. Então, Cristo teve algum sangue passado em alguma porta? Não. Cristo é um cordeiro? Não. Então, olha só que interessante. Alguém pode até dizer assim, mas o sangue dele foi espalhado no corpo e o corpo também representa as portas da nossa casa. Concordo, está correto. Concordo plenamente. Mas você percebe que uma coisa é a figura e uma coisa é a revelação? Elas destoam um pouco. Então, quando a gente vai lá para Ezequiel e vê o príncipe oferecendo sacrifício por si e oferecendo sacrifício pelo povo, é a mesma figura da antiga aliança, feita no sumo sacerdote. Vocês estão percebendo que esse príncipe que oferece sacrifício por si é um pouco diferente? Porque perceba, vamos lá para o texto. O texto diz basicamente que ele é Davi. Mas Davi não era sacerdote. E somente um sacerdote pode oferecer sacrifício por expiação. Então por que esse príncipe oferece? Perceberam? Esse príncipe é da casa de Judá. Mas esse príncipe também é sacerdote. Quem é o príncipe? Herdeiro de todas as coisas, mas que também é sacerdote. Jesus, filho de Davi e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando o sacerdote do livro de Ezequiel aparece, oferecendo sacrifício por si e oferecendo sacrifício pelo povo, é nada mais, nada menos demonstrando que o Filho de Deus, o Verbo de Deus, iria se encarnar e iria também cumprir a mesma figura da antiga aliança. Porque o texto de Ezequiel,
ele é tratado com a linguagem da antiga aliança, assim como todos os profetas. Todos os profetas falam com a linguagem da antiga aliança. Cabe a nós olhar pela ótica de Cristo e aplicar a revelação daquele texto. Então é simplesmente isso. Cristo não necessita de oferecer sacrifício pelos pecados, mas o corpo dele, que é formado de homens, precisa. E ora, uma coisa é o cabeça, outra coisa é o corpo. Uma vez unidos, é como se Cristo participasse dos pecados. Não foi assim? Quando ele vai para a cruz, o corpo dele se torna maldição. Maldição por meio de quê? Pelos pecados da humanidade. Então, quando o sumo sacerdote oferecia sacrifício por ele, já simbolizava Cristo fazendo isso, unindo-se com sua esposa pecaminosa. E quando nós vemos o livro de Ezequiel também tratando desse sacerdote que é príncipe, é a mesma figura sendo aplicada ao filho. Então, meus irmãos, se você tiver alguma dúvida sobre o livro de Ezequiel, vá colocando. Coloque aí nos comentários. Eu estou gradativamente analisando e tenham paciência, porque é um texto muito complexo. É um texto que a gente tem que meditar muito, tem que aplicar muitas coisas. Mas eu vou ficar muito feliz se você colocar sua dúvida e nós possamos fazer um diálogo para que, de fato, nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. No próximo vídeo eu vou tentar falar sobre o altar de sacrifício, sobre a mesa dos pães e sobre a diferença do sacerdote, tá bom? Os sacerdócios, segundo a ordem de Zadok e segundo a ordem levítica. Então, um grande abraço e fica aí até a próxima.